Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como configurar no Photoshop de maneira correta um arquivo para criação de artes para redes sociais. Nesse vídeo eu vou mostrar como configurar os tamanhos, né? E também as resoluções e ainda como você salvar as pré-definições para utilizar em outros projetos. Então vamos lá, eu estou com o Photoshop aberto aqui e nessa tela inicial do Photoshop eu tenho aqui o botão Novo Arquivo. Quando eu clico nesse botão, vai aparecer a janela Novo Documento. E nessa janela tem várias guias aqui na parte superior, né? Essas guias elas contêm pré-definições para cada tipo de trabalho que você vai fazer, né? Por exemplo, para foto, né? Para impressão, arte, para trabalhos da web, né? Mas a gente vai se ater a essa lateral direita aqui, onde a gente vai configurar manualmente as configurações do arquivo para rede social. Então eu vou colocar aqui, já começo com a largura. Nós vamos utilizar o primeiro formato, que é o formato 1 por 1, formato quadrado, onde a largura é 1080 pixels. Se não tiver pixels aqui, você dá um clique e seleciona a opção pixel, tá? A opção altura também nós vamos deixar 1080. Vamos marcar a opção aqui prancheta, porque vai ficar bem fácil de alinhar os objetos dentro da artboard depois que o arquivo for criado. Então vamos deixar a opção pranchetas marcadas. A resolução é muito importante, que fique 72 pixels por polegada. Se tiver centímetro, você coloca pixels por polegada, 72. E aí eu vou explicar por quê. Porque arquivos que vão ser vistos na tela de computador, celular, tablet, etc., não adianta colocar uma resolução muito alta, que não vai fazer diferença. A diferença que vai fazer é que seu arquivo vai ficar um pouco mais pesado ou muito pesado, e aí vai ficar mais complicado de carregar em celulares, principalmente em celulares, né? Então vamos deixar 72, que é um padrão utilizado aí. O modo de cores RGB, 8 bits. O fundo vai ficar branco, até mesmo porque você vai colocar outros elementos, então vamos deixar branco, mas tem opções aqui para outras opções aqui, preto, transparente, um fundo personalizado, vamos deixar branco. Perfil de cor, vamos colocar, se não estiver mostrando, você coloca Adobe RGB 1998, tá? Pode ser o sRGB, mas vamos nos ater aqui ao padrão, que é o Adobe RGB do próprio Photoshop. E a proporção de pixels são pixels quadrados, tá? Pode deixar marcado pixels quadrados. Depois de tudo isso configurado, você pode salvar essa pré-definição para usar depois, clicando nesse botão aqui, ó. Dá um clique nele, vai aparecer o espaço aqui para você colocar o nome. Vamos colocar aqui formato 1 por 1, tá? Ele está dizendo até que já existe, que já salvei anteriormente. Vamos colocar aqui então formato quadrado. Pronto. Formato quadrado, eu clico aqui em salvar a pré-definição. Então ele já salvou aqui para me utilizar de uma próxima vez, não precisar ter que fazer isso aqui manualmente novamente. Aqui o formato 1 por 1 que eu salvei para fazer teste. Se eu quiser deletar, eu posso deletar. Pronto, ficou aqui só o formato quadrado. Depois de tudo isso configurado, é só clicar em criar. E a artboard está criada com o tamanho que eu vou precisar para fazer aí artes no formato 1 por 1 para redes sociais. Antes da gente finalizar o vídeo, vou mostrar como é que vocês fazem as margens, tá? É só utilizando as réguas aqui superior e da lateral esquerda. Vou fazer as margens aqui com 50 pixels de distância da borda da artboard. Então eu vou clicar aqui na régua e arrastar para dentro da artboard. Como são 50 pixels, eu vou dar um clique aqui para selecionar, para que ela fique um pouco mais escura aqui, né, mais destacada. Clico com o botão direito, ainda com ela selecionada, e clico aqui em editar guias. Ele vai me mostrar a posição que está, no caso aqui está 42,75 pixels. Vou colocar 50 e aí ela vai se distanciar 50 pixels da borda da artboard. Vou pegar aqui da parte de cima, clicar em cima da régua e arrastar para dentro da artboard. Fazer a mesma coisa, né? Dar um clique aqui novamente para selecionar, botão direito, editar guias selecionadas e colocar 50 pixels. Da lateral
fazer a margem da lateral direita e da parte inferior, é só fazer o seguinte cálculo. Como aqui é 1080, né? Então eu vou fazer 1080 menos 50, que vai dar 1030. Então ele tem que ficar na posição 1030 aqui para ficar uma distância de 50 pixels. Então eu vou arrastar. Pode ser para qualquer lugar, né? Vou botar tudo bem aqui, clicar de novo para selecionar, clicar com o botão direito, editar guias selecionadas, botar na posição 776, vou colocar 1030 e aí ela vai ficar, né, 50 pixels de distância. Essa de baixo eu sei também que é 1080, né? Então vai ficar 1030. Cliquei, botão direito, editar guias, 1030. Dá OK. Então agora eu tenho as minhas guias aqui com 50 pixels, né, de distância da borda para criar uma margem de segurança para que eu coloque meus elementos nessa parte aqui e deixe a arte suspirar, vamos dizer assim, com esse espaçamento aqui. É claro que um elemento ou outro pode passar, às vezes é até necessário, mas é interessante colocar essas guias para você ter uma noção aqui, para não passar muito para a margem, para não dar aquela impressão de que foi cortado o elemento aqui da arte, tá? Pronto, nesse vídeo é só isso. Numa próxima aula a gente continua utilizando um outro formato.